Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por todos os inscritos do canal Rascunho da EBD. Nós estamos aqui mais uma vez para, nesta oportunidade, comentar a lição de número 5, lição da classe dos jovens, que tem como título de capa O Perigo das Tentações. Nesta oportunidade, a lição de número 5, estaremos comentando a lição sobre Balaão, quando Deus diz não. Muito bem. Tem na revista aqui, tem uma orientação pedagógica interessante, que ela foi extraída da Bíblia, adaptada da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, da CPAD, né? E o comentarista colocou o quadro assim: pontos fortes e êxito de Balaão, né? Muito conhecido por sua eficiência, bênção e maldições, obedeceu a Deus, abençoou a Israel e desrespeitou, ou seja, a despeito do suborno de Balaque. Fraquezas e erros. Ajudou a levar os israelitas a adorarem ídolos, conforme Números 31, verso 16. Retornou para Moabe e foi morto durante a guerra. Lições de vida. Ou lição de vida, lições, aliás, de vida. As motivações são tão importantes quanto as ações. Onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Informações essenciais. Locais. Viveu próximo ao rio Eufrates, viajou para Moabe, familiares de pai Beor, contemporâneo de Balaque, rei de Moabe, Moisés e Arão. São informações interessantes. Nós vamos trabalhar aqui dentro do texto bíblico de Números, capítulo 22, versículo número 1 a 12. O texto nos diz assim: depois partiu os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante desse povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões de Israel, aos anciões dos midianitas, ou melhor, não é? Agora lembra desta congregação tudo quanto houve ao redor de nós, como o boi lembe a erva do campo, como naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe, o rei dos Moabitas, não é? Este enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, né, na terra dos filhos de seu povo, e chamá-lo dizendo: eis que o povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, parado está de frente de mim. Vem, pois, agora, rogo-te que amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver o que poderei ferir e lancei fora da terra, porque eu sei que quem tu abençoaste será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Lembrando que a profecia não é antes de Deus. Deus é que é o dono de tudo, Ele que tem a palavra. Versículo 7 diz assim: então foram os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão. Eles disseram as palavras de Balaque. Ele disse: passai aqui esta noite, e vos terei a resposta, como o Senhor me falar. Quando o Senhor me falar, então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? Parece que Deus não sabia quem era, né? Mas ele precisava responder essas questões para Deus. Aleluia. E o texto prossegue no versículo 10 e diz assim: e disse Balaão a Deus: Balaque, filho de Zippor,
rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás este povo, porque bendito é. Aleluia. Pronto. Deus abriu a boca, o Balaão foi falar com Deus, aí pronto. Uma das maiores tentações que as pessoas, que cercaram as pessoas que conhecem a Deus, justamente é tentar contornar o que o Senhor disse, ou seja, tentar ajeitar, querer dar uma roupagem nova. Não, Deus disse, está dito. Deus falou, falou. Deus fez, está feito. Ponto. Então, tentar cortar o que o Senhor disse, já que fazer alguma coisa para que deixar de fazê-la. Ou seja, a vontade do Altíssimo pode impulsionar pessoas para a obediência, mas quando essa vontade confronta o que desejamos, como reagimos isso? Não raro, os anseios para conseguir bens materiais, posições, fama, nos leva a querer impor para Deus as nossas vontades. A ambição pode nos levar a ignorar as orientações expressas do Eterno, levando-nos a lugares aonde Ele jamais planejou que estivéssemos. Nesta lição vamos ver quanto a tentação pelo dinheiro levou um homem chamado Balaão a contrair ou a contrariar as orientações divinas. Contrair não, contrariar. O primeiro tópico da lição nos diz assim: um homem que ouviu a voz de Deus. O segundo tópico da lição nos diz assim: insistindo no erro. O terceiro tópico da lição: quando a ambição vence o discernimento. É sobre isso que vamos estudar agora, aqui no canal Rascunho da EBD, ok? Nós vamos entender, vamos observar que Balaão é um exemplo clássico de profeta, ovidente, místico, capaz de confundir o povo com suas práticas divinatórias. Em nenhum lugar na Bíblia ele é considerado como profeta de Deus vivo, mas sim um encantador de encantamentos, de adivinhos. Quem disse isso foi Ezequias Soares, pastor Ezequias Soares, aqui da cidade de Jundiaí. Então vamos ver que todo fator, toda espiritualidade traz consequências, essas espiritualidades equivocadas. Hoje nós estamos cheios disso. Muitos pregadores sem conteúdo, muito grito sem nenhum conteúdo, muito receba sem ninguém ter nada para dar. O cara diz receba, mas ele mesmo não tem para dar. Entendeu? Nós temos muitos problemas relacionados a isso, então é preciso ter cuidado. O pregador precisa ter a mensagem, e quando não tem, fica inventando coisas. Então muitos espiritualistas, muitos milagres, todo dia milagre, e as pessoas vão se iludindo. Deus não tem responsabilidade nenhuma com isso. Deus não tem responsabilidade nenhuma com isso. Então algumas pessoas se destacam por seus talentos naturais, profissionais, intelecto, recursos financeiros. Tais talentos podem ser aí de vantagens estratégicas para essas pessoas, mas também pode se tornar um caminho para o qual a ambição, o amor ao dinheiro, ultrapassem limites e destruam aí reputações. Isso se torna ainda mais grave quando tais pessoas utilizam seus talentos ou ambições para desafiar a Deus. Uma das maiores tentações que cerca as pessoas é que conhecer a Deus é justamente tentar contornar tudo que Ele fez. Então, quando o homem ouviu a voz de Deus, ou seja, o homem que ouviu a voz de Deus, um homem que tinha tudo para dar certo. Vamos ver quem é Balaão. Quem era Balaão de fato? Primeiro nós vamos, antes mesmo de voltar aqui na lição, vamos trabalhar essa questão, quem era Balaão, Muito bem, essa insistência do erro, esses tropeços que ele viveu, por causa da sua espiritualidade equivocada, Quem era Balaão? Quem foi? Porque sua mula falou, qual era a sua doutrina, Então a Bíblia nos diz no Novo Testamento sobre a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Um profeta que atuou
que tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas acabou sendo, não conseguindo. Ou seja, a história de Balaão está registrada no livro de Números, conforme lemos no capítulo 22. Ele é conhecido especialmente pelo episódio em que Deus abriu a boca de sua mula, de sua jumenta, né? E ela falou, além das passagens do livro de Números, capítulo 22, 24 e 31, Balaão também é mencionado em outros livros do Antigo Testamento, a exemplo de Deuteronômio 23, verso 4 e 5, Josué, capítulo número 13, versículo 22, Josué, capítulo 24, versículo de número 10 e 9 e 10, e Números, capítulo número 13, versículo de número 2, e Miqueias, capítulo 6, versículo 5. Já no Novo Testamento ele também é mencionado, mas sempre de forma negativa, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 15, Judas 1 e 1 e Apocalipse, capítulo 2, verso de número 14. Quem era Balaão, afinal? Ele era filho de Beor e morava em Petor, que ficava junto ao rio Eufrates, né? Então é difícil saber a localização correta dessa região, mas alguns estudiosos acreditam que talvez fique próximo ali a Harã, na qual o patriarca Abraão também morou, né? Então Balaão, ele aparece na narrativa bíblica num contexto em que os israelitas estavam conseguindo importantes vitórias, estavam crescendo, eram numerosos, eles tinham derrotado os amorreus, conquistado toda a terra de Arnon, e naquele momento eles se posicionaram no norte do território de Moabe. Então, quando os moabitas viram o povo de Israel, que eram numerosos, e eram vitoriosos, eles ficaram apavorados. A inveja tomou conta. Então Balaque, rei dos moabitas, procurou Balaão, um homem conhecido por ser vidente. Então daí vem a razão porque o pastor Ezequiel Soares fez esse comentário no seu livro, né, que Balaão não tem lugar nenhum na Bíblia que ele profetize uma mensagem dada por Deus. Ele era um vidente, né? Uma espécie de adivinho. Então Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Os moabitas fizeram aliança com os midianitas para fazer oposição a Israel. No capítulo 22, verso 7, capítulo 25, versos 6 a 18, capítulo 31, versículo de 1 a 12 do livro de Números. Então Balaque enviou mensageiro a Balaão para pedir ajuda, né? Nós lemos isso já, né? Ele queria que amaldiçoasse os israelitas e parecia que ser um profeta renomado, pois Balaque disse: porque sei que quem tu abençoaste será abençoado. Isso era a visão distorcida de Balaque, não era a visão de Deus. E quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. Capítulo 2, verso 6. Balaão então pediu um prazo de uma noite para consultar a Deus, ou seja, foi falar com Deus, e ele ouviu a Deus. Então o Senhor naquela noite disse a ele que não amaldiçoasse Israel, porque o povo é abençoado. Capítulo 22, verso 12. Então os mensageiros de Balaque lhe comunicaram a recusa de Balaão, mas Balaque ele resolveu enviar outros mensageiros prometendo grandes recompensas, Observe que a tentação continuava, a insistência na tentação, a tentação persistia. Então mais uma vez Balaque pediu para que o mensageiro esperasse uma noite para que ele buscasse a mensagem de Deus. Então Deus autorizou que ele acompanhasse os midianitas, mas com a condição de que ele apenas, o que ele mandasse falar, e dissesse apenas o que ele mandasse falar. Pronto. Então, quando vamos observar isso, vamos ver que a observação que a mula ela aparece no cenário, certo? Então pela manhã ele se levantou, preparou a sua jumenta, a sua mula, como diz o texto, partiu os mensageiros de Moabe com os mensageiros de Moabe, porém o coração de Balaão era perverso diante de Deus, ou seja, ele partiu com a intenção de desagradar o Senhor, Então o anjo do Senhor se colocou em seu caminho para impedir. O profeta não conseguiu ver o anjo do Senhor parado no caminho. Estava cego, estava sem visão, estava sem nenhuma visão sobre as coisas de Deus. Então, mas a mula viu.
né, e se recusou a continuar. Ela se recusou a dar prosseguimento. Capítulo 22, verso número 21 a 27. Irado pelo comportamento da jumenta, o profeta Balaão espancou 3 vezes. E foi aí que Deus fez com que a mula falasse. 3 vezes ele espancou a jumenta. Deus fez com que a jumenta falasse. Assim que a mula falou, Deus também abriu os olhos de Balaão e ele pôde ver que o anjo do Senhor, com o anjo do Senhor com a espada desbanhada na mão, conforme aponta e cita em Números capítulo 22, versículo 28 a 31. Então o anjo do Senhor repreendeu a Balaão, né? Ele permitiu continuar, porém, mais uma vez ele exortou que falasse somente aquilo que o Senhor lhe ordenasse a dizer. Versículo 22, capítulo 22, versículo 32 a 35. E aí nós vamos ver que as profecias de Balaão, quando Balaão se encontrou com Balaque, que ele avisou que só poderia dizer o que o Senhor colocasse na sua boca, conforme está escrito no capítulo 22, de número verso 38, então ele foi levado por Balaque para amaldiçoar Israel por 3 vezes. Em vez de amaldiçoar, Balaão teve que proferir bênçãos da parte de Deus sobre o povo israelita, porque até mesmo o profeta desviado tem que falar o que Deus manda, né? Então, na primeira profecia, Balaão declarou assim: não ser capaz de amaldiçoar aquele a quem Deus havia abençoado, né? Balaão declarou não ser capaz de amaldiçoar aqueles a quem Deus não havia amaldiçoado. Então, capítulo 23, versos 7 a 10, na segunda profecia, ele reafirmou o que Deus estava no lado dos israelitas, garantindo-lhe vitória sobre os moabitas. Capítulo 22, 23, verso 18. Na terceira profecia, né, o profeta falou sobre as bênçãos que Deus havia planejado para Israel, e ele também ressaltou que seria maldito tudo e qualquer um que se levantasse com o propósito de amaldiçoar aquele povo, né? Números capítulo 24, verso de 1 até o versículo 9. Então, na quarta profecia, ele profetizou sobre a vinda de um grande conquistador que viria no futuro e que derrotaria de forma esmagadora os medianitas e os edomitas, né? Os moabitas e os edomitas. Então essa profecia se cumpriu em Davi, no capítulo 8, versículo 2 até o versículo 14 de 2 Samuel. E também apontava aí para as conquistas ainda maiores do Messias, o qual o reinado de Davi apenas prefigurava. Depois Balaão também profetizou a queda de outras nações. Vamos ver isso em Números capítulo 24, verso 20 a 25. Né? E os conselhos de Balaão, a sua morte, né? Após profetizar sobre Israel, Balaão se despediu de Balaque e retornou à sua terra, mas depois ele aparece peregrinando entre os midianitas, e foi então que ele os aconselhou e atraírem ao povo de Israel para o culto pagão de Baal Peor, né? E aí se prostituírem. Então ele se desviou de novo, estava desviado mesmo, então ele continuou, enquanto Deus estava ali guiando, quando ele se apartou um pouquinho, Balaão se apartou de Deus, ele foi incitar o povo, foi levar o povo a trair o Senhor, aconselhar o povo a trair Deus, a negar a fé e adorar, fazer culto pagão a Baal Peor, né? Diante do pecado do povo, Deus derramou o seu juízo e os seus pecadores foram eliminados da congregação de Israel. Deus também ordenou que Moisés afligisse os midianitas por causa do ocorrido. Em Números 25, capítulo 25, versos 16 a 18, né? Então, na ocasião, Balaão foi morto juntamente com os reis midianitas. Foi junto no pacote, não queria nada mesmo, né? Então, Números capítulo 31, versículo 8. Então, a doutrina de Balaão, o que é isso? O que é a doutrina de Balaão? Balaão passou a ser mencionado na Bíblia, por exemplo, com o exemplo de um falso profeta que procura fazer o povo de Deus a tropeçar, né, lançar tropeços. E assim ele aparece no Novo Testamento. Judas adverte contra o erro, fala sobre das pessoas que são levantadas pelo engano, do prêmio de Balaão. O apóstolo Pedro fala também sobre o perigo de seguir os caminhos de Balaão,
que amou o prêmio da injustiça. Judas capítulo 1, Judas versículo 11, né? 2 Pedro 2,15. Então no livro de Apocalipse o Senhor fala sobre isso, né? Ele repreendeu a igreja de Pérgamo por tolerar pessoas que seguiam a doutrina de Balaão, né? O qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos banquetes da idolatria e se entregassem à imoralidade. Apocalipse 2, verso 14. Com base nesses textos aí, nós vamos ver que é possível perceber com muita clareza que o erro de Balaão foi ele conheceu a vontade do Senhor, mas ainda assim voltou as suas costas para ele, ou seja, se recusou, né? Ele recusou a ouvir a voz do Senhor e arquitetou plano para destruir o povo que Deus escolheu. Então Balaão fez tudo isto para apegar-se às coisas deste mundo maligno, dinheiro, fama ou coisa assim, amando os prêmios da injustiça. Então deste modo ele se tornou um tipo de tudo aquele que age como falso profeta, pervertendo o evangelho, se levantando contra a igreja de Cristo. Então Balaão foi um dos profetas midianitas que morava lá, entendeu? Na cidade da Mesopotâmia, por exemplo, em Petor, né? E assim sucessivamente. Então podemos ver que ele realmente teve dificuldade de servir ao Senhor, e os planos dele, né? E a morte dele, as doutrinas dele foram totalmente desprezadas pelo Senhor, não tinha como seguir, né? Então nós vamos ver que os erros de Balaão e as lições que aprendemos são muito fortes. O homem, primeira lição, o homem é o único entre toda a criação de Deus que tem a capacidade de aprender com a história. Segundo, o homem tem capacidade de registrar eventos à medida que os vive, deixando assim registro para as gerações futuras. A Bíblia é a melhor em registrar a história do passado. Então podemos aprender com uma boa conduta, e dos outros. Além disso, poder aprender com os erros e as experiências amargas dos outros, né? Balaão, ele amava o dinheiro, né? Ele tinha preço pelo dinheiro, pela fama, pelo afago, pelos aplausos, né? Porque Deus havia dito: bendito, não vai amaldiçoar meu povo, porque bendito és. Pronto. Então um homem diante de um negócio, Abraão entra na história sagrada durante a caminhada do povo em direção à terra prometida, né? Ele entra e acaba tendo uma má fama, né? Não conseguiu servir, né? Deus tinha tudo para dar certo, Deus queria que desse certo, Deus trabalhou para dar certo, mas ele sempre trabalhou no contra. O povo é bendito, então não tinha como amaldiçoar. Após perceber os representantes de dois reinos, Balaão consulta o Senhor e ele diz: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, mas o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, né? E eles tiveram a resposta. Mesmo tendo a resposta, Balaão insistiu no erro, obedecendo a Deus com um coração ambicioso. Podemos ver que Balaão, em um primeiro momento, ele obedeceu a Deus. Ele levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco, não é? Entretanto, o rei dos Moabitas não se deu por vencido. O povo de Israel ainda estava acampado no mesmo lugar, e a recusa de Balaão não resolveu o problema do rei. Não resolveu. Assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores de vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois rogo-te que amaldiçoe-me este povo. Balaque tinha uma nação, o recurso, Balaque tinha uma nação, recurso e poder. Estava tudo na mão dele, né? Mas diante de Deus cai tudo isso, vira tudo trapo de imundície, né? Não resultou em nada. Tinha uma nação em mãos, tinha recursos, tinha poder, mas não precisou aí recorrer a pessoas conhecidas para fazer maldição, ou maldições e outras assim. Ou seja, aquela era uma oferta tentadora. Balaão teve uma oferta tentadora, um rei disposto a premiar
um homem apenas para que ele lançasse pragas contra um grupo de pessoas, ou seja, bastava algumas palavras, né, alguns gestos, e talvez ele algum para derramar sangue, para o trabalho fosse realizado, né? Então, no versículo 7 do texto, nós vamos ver que Balaão tinha de transformar os seus poderes em um negócio. 1 Pedro capítulo 2, verso número 15, ele convida os líderes a passar a noite com ele, ou seja, talvez ele estava esperando que Deus lhe falasse por meio de um sonho, não é? Conforme vamos ver em Gênesis 20, versículo 3 até o versículo 6, né? E no versículo 12 do texto é muito bem claro o que o texto diz assim: Balaão não estaria precisando de orientações. No versículo 13, o Senhor não permitiu, não é? Do texto lá de Números, não é? O Senhor não permitiu. Balaão parece estar bem disposto, ele omite todas as menções e maldições, né? E ao motivo da proibição. Isso nos leva aí a pensar que ele, né, de ter uma garantia mais alta. Então os líderes em maior número, mais importante, dos primeiros das promessas maiores, no versículo 15 e 16, o texto nos aponta isso, e foram enviados a Balaão, mas ele responde, né? Ele responde que não pode desobedecer às ordens do Senhor, mesmo que Balaque desse a um palácio cheio de pratas, de ouro, não é? Conforme vemos isso no versículo 18. Então observe que ele diz: o Senhor meu Deus, ele cita isso, versículo 18, apesar da proibição tão clara do versículo 12, Balaão pede a eles que passasse a noite na casa dele, né, para descobrir melhor a vontade de Deus. Deus permite que ele vá, desde que obedeça implicitamente às suas ordens. Vai, mas tem que me obedecer. Então, por essas diferenças, né, nós vamos ver que no versículo 12 do texto de Números 22, temos aí o desejo mais sublime de Deus para Balaão, isto é, ele não tivesse nada a ver com os mensageiros, se ele não tivesse nada a ver com os mensageiros de Balaque, né, mas Balaão não estava preparado para isso. Assim, a ambição de ir foi retirada e a proibição de amaldiçoar mantida, não é? Então, para que Israel pudesse ser exaltado, o próprio Balaão tivesse a oportunidade de aprender mais acerca de Deus. F.F. Bruce vai trazer essa visão no seu comentário, não é? Ainda tratando de Balaão, não é? Nós vamos ver que o comentarista Gordon ele comenta que o poder de ter dito acerca do caráter de Balaão, mas poderia precisamente, como o escritor de Números 22 a 24 considerava Balaão. À primeira vista, Balaão parece ser tratado de maneira muito positiva, né? A despeito da pressão, das persuasões financeiras para amaldiçoar Israel. Ele insiste finalmente em ouvir a voz de Deus e firmemente em ouvir a voz de Deus, e finalmente os abençoa abrangentemente para a grande pesar, né? Para o grande pesar do seu patrimônio, o patrocinador, né? Para o grande pesar e tristeza do seu patrocinador, que era Balaque. Tem um baseante nisso, né? Nós vamos ver que a história de Balaão representa como um santo que desde o princípio não pensa em outras coisas senão seja obedecer a palavra de Deus, né? No entanto, outras passagens bíblicas vai pintar Balaão de maneira bem diferente, como adversário de Israel e que teria amaldiçoado, não é? Se Deus não tivesse um homem, ele teria amaldiçoado o povo se Deus não tivesse um homem que preferia dinheiro e servir a Deus. Ele preferia mais o dinheiro do que servir a Deus. Deus marcou bem de perto, né? Então, tão grande é o contraste entre Números 22 e 24. A estas passagens tem sido sugerida que que elas representam uma tradição alternativa a respeito de Balaão, né? E que a avaliação positiva inicial daquele homem foi mais tarde substituída por este ponto de vista negativo, né? Então, livrado por um animal, ele foi livre por um animal, porque ali estava a jumenta e ele foi livre por aquela jumenta, né? Quando a Bíblia diz que ela falou, né? E a insistência que mina a resistência
e persiste nele. Então a insistência dele minou toda a existência, toda a resistência, e ele acabou cedendo à problemática da tentação, né? Quando a ambição vence o discernimento, né? É curioso o fato de que um homem sem Deus nos despreza, por desprezar a revelação divina, tende a adquirir crendices que irão nortear suas ações. Hoje, nos dias atuais, não tem sido diferente, não. As pessoas são religiosas, tem muitos levando as pessoas à religiosidade e não estão ensinando a Bíblia como ela é. Estão pegando os textos isolados e fazendo feitiços, vamos dizer assim, jogando feitiços sobre o povo e fazendo maldição, abençoando um, amaldiçoando o outro. Bom, a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então muita gente falando lorota por aí, não é? Não dá mais para se ouvir tanta bobeira, tanta lorota, tantas mentiras descabidas. E pior que tudo isso é em nome de Deus. Quando as coisas vão indo bem, é Deus. Quando a coisa desanda, é o diabo. Aí a responsabilidade fica onde? A responsabilidade humana, onde que fica? Não é? Então aqui nesse texto do capítulo 22 e 24 é muito claro que Deus responsabilizou sim Balaque pelos seus atos de não deu ouvido momentaneamente e acabou se perdendo, levando o povo a adorar a deuses estranhos. Em Kiriat Resort, por exemplo, a palavra de Deus foi como: amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoará. Como eu amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? Capítulo 23, verso 8. Ele mesmo disse: em Pisga, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria, né? Então, abençoar, pois ele tem abençoado e não posso revogar. Então, em Belpeor, por exemplo, diz o texto que ele falou isso, que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Capítulo 24, versículo 25. Por mais que desejasse Balaão, ele não conseguia amaldiçoar, porque ele disse: vai dizer o que eu colocar na tua boca, não é? Então, em cada uma daquelas regiões, em Kiriat Resort, ele falou: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? Em Pisga, ele disse: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, né, e não faria, ou falaria e não confirmaria. Né? Já em Peor, por exemplo, quando ele diz: quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, quão boas são tuas moradas, ó Israel. Então, por mais que ele quisesse amaldiçoar, Deus não permitiria, jamais ele conseguiria amaldiçoar o que Deus abençoou. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando nos corações dos nossos jovens e de todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus. Um abraço a todos e até a próxima aula. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar vidas.